Vamos hoje dar um salto cronológico aqui nos nossos vídeos, atendendo um pedido, e iremos falar a respeito de um dos temas mais importantes, também dos mais sinistros do século passado, que foi a Guerra Fria. Um conflito ideológico entre as duas grandes superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, líderes dos blocos capitalista e socialista, respectivamente, e que não produziu nenhum conflito armado entre eles, mas provocou uma série de outros conflitos, desentendimentos entre países aliados, os quais as duas superpotências se envolveram de uma forma direta ou indireta nesses conflitos. Então vamos ver aqui alguma coisa a respeito desse grande conflito que marcou o século XX e que levou o mundo à beira da destruição em alguns momentos. Haja visto aquele filme que foi lançado alguns anos atrás, X-Men Primeira Classe, se eu não me engano, que mostra um dos conflitos da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba. Obviamente não aconteceu daquele jeito, como é mostrado no filme, mas ele é um conflito real, histórico. E se é a primeira vez que vocês estão aqui conosco no canal, não se esqueçam de se inscreverem para receber os nossos vídeos sobre a história do Brasil, a história do mundo, acionar o sininho das notificações a fim de receber toda semana os vídeos que compartilhamos aqui, curtir o vídeo, compartilhar e convidar outras pessoas interessadas a respeito da nossa história. Então, se vocês quiserem conhecer alguma coisa a mais a respeito da Guerra Fria, é só me acompanhar e veja essa história. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores colocam o ano do seu início em 1947 e o seu fim em 1991, marcando a polarização do mundo naqueles dois blocos já citados. O bloco liderado pelos americanos, do mundo capitalista ocidental, e aquele liderado pelos soviéticos, do mundo socialista oriental. Essa polarização gerou esse conflito político ideológico entre as duas grandes nações, as duas grandes superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial, cada qual defendendo os seus interesses, a sua ideologia. No entanto, já ainda durante o conflito de 1939 a 1945, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, o seu final, já ocorreram alguns fatos que prenunciavam o que viria a ser a Guerra Fria, um dos quais a famosa Conferência de Yalta, reuniu os três grandes líderes mundiais debatendo nessa cidade o que aconteceria com a Europa após a derrota da Alemanha nazista. O presidente Roosevelt, americano, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill e o líder soviético Stalin. E ali alguns apontam como sendo a semente, o germe que vai dar origem à chamada Guerra Fria. E também a bomba atômica jogada em Hiroshima e depois em Nagasaki teria sido uma espécie de aviso que os americanos enviaram aos soviéticos dizendo: não se meta mais por aqui, porque nós temos uma arma mais poderosa que vocês. Isso também já seria um prenúncio da Guerra Fria. No entanto, alguns colocam, vários historiadores, aliás, colocam um discurso do presidente Truman no Senado americano, em 1947, como sendo o início efetivo desse conflito não armado, não declarado, conflito ideológico, daí o nome de Guerra Fria, quando ele chama a atenção dos Estados Unidos a respeito de um expansionismo pretenso dos soviéticos, da ameaça que o comunismo, o socialismo soviético estavam representando para a Europa e para o mundo. Isso teria sido o início da chamada Guerra Fria, que leva a esse conflito, não é? Armado, direto, do ponto de vista ideológico, entre a União Soviética e os Estados Unidos.
Não um conflito armado entre as duas grandes superpotências, obviamente, senão pela grandiosidade dos armamentos desenvolvidos pelos dois, o mundo, como nós conhecemos, talvez não existisse mais. A Guerra Fria, então, foi iniciada após a Segunda Guerra Mundial, conflito esse que tem em 1945, e ali, no seu final, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas grandes potências mundiais. Essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização entre as duas grandes potências. O início dessa rivalidade, como eu já disse, é debatido ainda pelos historiadores. Considera-se, também já dito, que a Guerra Fria teve início com esse discurso realizado pelo presidente Harry Truman, que sucedeu o presidente Roosevelt, que morreu ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Truman era o vice-presidente, terminou o mandato, depois foi eleito para presidente americano, e com ele surgiu a chamada doutrina Truman, ideologia que vai englobar uma série de medidas tomadas pelo governo americano com o objetivo de conter esse avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi a elaboração do chamado Plano Marshall, Plano Econômico de Ajuda aos países da Europa Ocidental, que estavam destroçados pela Segunda Guerra Mundial, a fim de que eles se reerguessem e pudessem servir como uma espécie de barreira para conter a expansão comunista e aumentar, ao mesmo tempo, a influência americana na Europa. Os soviéticos perceberam isso e proibiram os países que faziam parte do bloco socialista, a Europa Oriental, a Alemanha Oriental, Polônia, antiga Tchecoslováquia, antiga Iugoslávia, a Albânia, quando ainda estava ligada à União Soviética, de receberem qualquer ajuda dos americanos, através do Plano Marshall, e vai criar um outro sistema de cooperação, vamos ver mais adiante. O discurso feito pelo presidente Truman utilizava um tom alarmista, colocando o governo soviético como um governo expansionista, que não era bem assim no princípio. E o governo americano, no entanto, sabia que a postura dos soviéticos, até aquele momento, era um pouco defensiva, que vai mudar com o tempo. Além disso, um outro ponto importante aí é que as dificuldades econômicas dos países europeus enfrentavam, no pós-guerra, levariam à abertura de um espaço para a entrada das ideias socialistas. Isso preocupava os americanos. Então, eles começam a desenvolver um discurso maniqueísta, dividido o mundo entre bons e maus, aqueles defensores da liberdade, aqueles que estavam contrários à liberdade, e por aí vai. Os soviéticos, que no princípio não estavam tão ligados nessa ideia, acabaram se interessando em garantir o controle sobre aquela área de influência que eles haviam conquistado com o fim da Segunda Guerra Mundial, o leste europeu, incorporando esse discurso maniqueísta. Quais foram as características da Guerra Fria? A polarização, é dita, a divisão do mundo em dois blocos de influência, o capitalista e o socialista, que, de uma maneira ou de outra, acabavam se aliando ou, pelo menos, apoiando tanto um quanto o outro país líder do seu bloco de influência. A corrida armamentista, que foi algo assim tenebroso nesse período, que provocou mais de uma vez um pânico pelo mundo afora em relação a uma pretensa guerra nuclear. Surgiu até na década de 70, 80, por aí, um filme interessante chamado O Dia Seguinte, The Day After, no original em inglês, que mostrava o que aconteceria com o mundo num conflito nuclear. Isso gerou um horror generalizado a respeito do crescimento do arsenal atômico das duas superpotências. Mas houve também alguma coisa positiva, a corrida espacial e o aumento da tecnologia, se bem que prestando-se a objetivos político-ideológicos, mas serviram para que a humanidade avançasse no conhecimento a respeito do espaço, da conquista de novas tecnologias e uma série de outros avanços que surgiram nessa época. Então, alguma coisa positiva saiu ainda da Guerra Fria.
e a interferência estrangeira em vários países locais do planeta, provocados tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos, que veremos mais adiante com detalhes que foram várias dessas interferências. As duas grandes potências desenvolveram um programa de cooperação política e militar. Além do plano econômico, do plano Marshall americano, surgiu em oposição o lado soviético chamado Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, voltado para os países do leste europeu. E também surgiram as duas grandes alianças militares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, fazendo parte dela vários países da Europa, mas o Canadá e alguns outros, que ainda existe até os dias de hoje. E do lado soviético surgiu o chamado Pacto de Varsóvia, uma resposta à OTAN, liderada pelos soviéticos, englobando os países do leste europeu. Mas esse conflito, que nós vamos falar em detalhes em outros vídeos adiante, teve o seu fim. E esse fim ocorreu em 1991. Mas já começa antes, porque na década de 1970, a economia da União Soviética estava em frangalhos, começando uma crise profunda, resultado da falta de ações do governo soviético a fim de dinamizar a economia do país, que já demonstrava ali estar num atraso tecnológico e econômico em relação às outras grandes potências mundiais. Os indicadores sociais do país também começaram a cair. A disparada no valor do petróleo, também da década de 70, criou um clima de falsa prosperidade, impedindo as reformas que se faziam necessárias do lado soviético. E o envolvimento do país, a antiga União Soviética, que não existe mais, na guerra do Afeganistão, e mais o trágico acidente nuclear ocorrido em Chernobyl em 1986, contribuíram para o fim do que foi chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com ela, o socialismo na Europa, pelo menos. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, apresentou uma série de propostas de mudanças, de reformas, mais famosa chamada Glasnost e a Perestroika, de abertura para o Ocidente, sobretudo na questão econômica. Mas isso, na verdade, acabou levando definitivamente ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. Antes, porém, um grande símbolo desse período já havia desmoronado. O Muro de Berlim, que dividiu essa cidade, capital da Alemanha Oriental, em duas áreas. A cidade já estava dividida, aliás, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o lado ocidental e o lado oriental, dentro do lado da Alemanha Oriental, uma cidade que era a capital da Alemanha Oriental, mas que possuía um lado ocidental, uma coisa assim meio confusa. E o lado oriental resolveu impedir que os seus cidadãos ultrapassassem para o lado ocidental. E foi feito o Muro de Berlim, com esse objetivo, de impedir o livre trânsito de cidadãos berlinenses de um lado para outro, dos lados da cidade. E a construção desse muro foi um dos grandes marcos da Guerra Fria. Marcou a divisão dos dois mundos, o mundo ocidental, capitalista, e o mundo oriental, socialista. E o seu desmoronamento, a sua queda, é um dos grandes marcos do fim do século XX e antecipou o fim do socialismo da União Soviética e na Europa Oriental. Alguns países demoraram um pouco para ter os seus governos socialistas terminados, mas estavam com os dias contados. Na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Albânia, na Hungria, e pouco a pouco os chamados países satélites da União Soviética foram caindo um após o outro. Isso é uma visão geral do que foi a Guerra Fria. Mais adiante, vamos falar alguma coisa a respeito também dos grandes conflitos desse período. A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia.
e várias outras intervenções dos Estados Unidos e da União Soviética pelo mundo afora. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de colocar aqui o seu comentário, de dar a sua curtida, de se inscreverem no nosso canal. E vamos fazer para a próxima semana um vídeo novo, voltando agora do tempo. Avançamos um pouco, agora vamos retornar um pouco. Vamos criar uma série aqui de desmistificações. Vamos desmistificar determinados fatos que são tidos como históricos, na verdade não são. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é desmistificando a Idade Média. Estão curiosos? Não deixem de acompanhar o nosso canal. Na próxima semana teremos esse vídeo aqui no ar. Até o próximo, então.